Neste tutorial nós iremos aprender como modelar uma taça de vidro a partir de uma curva. Com base no tutorial anterior, adicione uma imagem de referência no fundo da visão front. Em seguida, pressione Shift A para adicionar uma curva Bézier. Pressione Tab para entrar no Edit Mode. Clique com o botão direito do mouse na extremidade esquerda da curva e pressionando G, mova-a para cima. Perceba que essa curva possui diversas setas, indicando que é uma curva 3D. Estas setas de referência podem ser ocultadas ou exibidas em Curve Display Normals. As linhas vermelhas são os manipuladores, e eles também podem ser ocultados ou exibidos clicando em Handles. Na aba Object Data, nós temos as propriedades da curva Bézier. Aqui nós podemos selecionar se ela é uma curva 3D ou uma curva 2D. Uma curva 3D é orientada nos três eixos, X, Y e Z, enquanto a curva 2D orienta-se apenas pelo eixo X e Y. Vamos voltar aqui para 3D. Vamos reposicionar a curva e no botão Preview nós podemos controlar a resolução dessa curva, aumentando e diminuindo seus nós. Os efeitos do botão Preview acontecem apenas na área de trabalho do Blender. Para que esses mesmos efeitos sejam renderizados, utilize o botão Render logo abaixo de Preview. O mesmo princípio de aumentar e diminuir deve ser utilizado. Vamos então começar o trabalho setando Preview para 1. Clicando com o botão direito do mouse no primeiro nó, pressionamos G para movê-lo. Vamos utilizar aqui o processo inverso. No tutorial anterior nós começamos de fora para dentro da taça. Neste tutorial nós vamos começar de dentro para fora. Clicando com o botão direito sobre o segundo nó, vamos efetuar uma extrusão, pressionando a tecla E. Vamos posicionar mais ou menos aqui e efetuar novamente uma extrusão. Vamos efetuar diversas extrusões ao redor da imagem de referência, a fim de criar uma silhueta, ou seja, apenas o contorno do objeto. Agora aqui a base da taça. Vamos terminar dando uma ajustadinha. Ok. Agora vamos ao truque. Na aba Modifiers, vamos adicionar o modificador Screw. Este modificador cria um efeito de parafuso no objeto selecionado. É justamente o que nós precisamos para criar a nossa taça facilmente. Uma dica importante: nós criamos a taça na visão front de propósito, para que a curva se adequasse já ao eixo correto na hora de aplicar o Screw. Se por acaso estivermos em uma outra visão e a nossa curva estiver em um outro eixo, utilize a opção Axis, selecionando o eixo correto aonde o Screw irá influenciar o objeto. Vamos então mudar o Viewport Shading para Wireframe, para visualizar a malha do nosso objeto. Veja o que o modificador Screw fez com a nossa curva. Por padrão, o Screw utiliza 16 passos para criar o parafuso. Mas não é isso que nós queremos. Nosso objetivo é criar uma taça idêntica ao tutorial anterior. Como anteriormente nós utilizamos um plane como origem da taça, após subdividi-lo, ele ficou com 8 etapas. Ou seja, para esta nova taça, nós vamos configurar a opção Steps para 7, levando em consideração que a nossa curva
já é o primeiro passo. Ok, agora a estrutura está igual ao tutorial anterior. Vamos voltar o Shading para Solid. Com a tecla 1 do teclado numérico, vamos para a visão Front. E novamente na aba Modifiers, vamos adicionar um Subdivision Surface. Da mesma forma que aconteceu no tutorial anterior, após adicionar o modificador Subdivision Surface, é necessário fazer alguns ajustes no objeto original. Pressionando a tecla B, vamos selecionar esse nó da curva. Pressionando G, vamos movê-la, seguindo a referência da imagem. Vamos aumentar aqui a resolução do Subdivision Surface na visualização do Blender. Vamos selecionar e mover estes nós, sempre seguindo a imagem de referência. Aqui também, vamos finalizar o ajuste. É isso aí. Agora, nós precisamos transformar a nossa curva em um objeto. Para isso, vamos remover o modificador Subdivision Surface, pressione Tab para entrar no Object Mode e no menu Object, selecione Convert Mesh from Curve. Outra dica importante: o processo de conversão de um tipo de objeto para outro aplica automaticamente os modificadores configurados. Por isso, nós removemos o Subdivision Surface e não removemos o Screw, para que a malha do objeto original ficasse idêntica à taça do tutorial anterior. Pressione Tab para entrar no Edit Mode novamente. E agora nós vamos aplicar novamente o Subdivision Surface. Aumentamos a visualização para 2. Excelente. Object Mode novamente para visualizarmos. Vamos reduzir essa taça. Aqui na boca da taça está um pouco diferente do tutorial anterior. Vamos corrigir isso pressionando Ctrl R e clicando com o botão esquerdo do mouse, vamos interagir movendo o mouse para cima. Vamos fazer a mesma coisa na parte interna da taça, movendo o cursor do mouse sobre alguma face interna e pressionando Ctrl R. Object Mode novamente para visualizar. E é isso aí. A mesma taça modelada a partir de uma curva.